Pois é, Larissa, eu estou aqui com a Eudismar Mendes, escritora, e com o novo livro dela, que é Conchita e Outras Memórias. Esse livro, Eudismar, fala sobre o quê? São mais crônicas. Fala do cotidiano, né? Porque eu escrevo sempre baseada nas coisas do cotidiano. Eu me aproveito das pessoas, é claro. E quando eu vejo qualquer coisa assim, um fato insólito, por exemplo, aí desperta, me aguça a curiosidade e vou lá, pesquiso, verifico e escrevo alguma coisa. Por exemplo, vamos citar um fato aqui que você transformou em crônica. Uma história muito engraçada aí, funeral planejado, por exemplo. É uma história verídica, aliás, quase todas são verídicas. A pessoa não tinha um plano funerário e apareceu lá a pessoa que faria o plano, então já estava tudo certo para ele para entrar, pagar o que deveria fazer. Então, quando o cara disse que tinha 3 meses de carência, ele disse, então desse jeito não me serve não. Aí a mulher dele disse, mas meu filho, você tem tanta pressa de morrer assim? Ele respondeu, não, é porque os maçons são meus amigos e vão lá e eu quero que seja um enterro bem bonito. Verídico, verídico, verídico. São fatos que realmente chamam a atenção. Aqui tem, você é leitora do Écio de Queiroz? E aqui tem um conto que chama Discordando de Écio. Isso aí foi justamente que eu li um único livro dele, e aí discordei porque depois eu encontrei a multa municipal, alguma coisa aí, um texto dele, onde ele era contra o romantismo, né? Eu sou extremamente romântica e fiz esse texto. Ele era mais realista, né? Também. Mas eu gostaria de falar assim, A Picareta do Progresso é um texto que eu vivenciei, falando a respeito da Avenida Bezerra de Menezes, né? É um apólogo em que a avenida fala com a picareta, e eu gostei muito porque eu vivenciei o banquete de inauguração da Avenida Bezerra de Menezes. Todas as pessoas colocaram mesa na calçada, aí as mesas enfeitadas com as toalhinhas tudo esvoaçantes, lindo, e cada qual colaborou com uma iguaria diferente, e de formas que eu vivenciei isso, e também porque eu morei na Bezerra de Menezes. Isso é a importância da crônica, né? É guardar esses momentos para quem vem depois, as novas gerações, conhecerem, saber que existiu aquilo, né? Sim. Agora, você fala aqui também, Amor Além da Vida. É espiritualista esse? Não. É um senhor que eu conheci de 84 anos, que ele passou 54 anos casado com uma senhora chamada Nila, e ela morreu e ele ainda sente muita saudade. Então foi uma história muito bonita que eu achei que valeria a pena. Como eu já disse, eu me aproveito dos fatos insólitos que eu conheço do cotidiano, né, e transformo em crônicas. Conchita, que é o título do livro. Conchita, quem é? A Conchita é uma história de uma prostituta. Essa prostituta, eu a vi dando entrevista no programa do Jô Soares. A história, de certa forma, se baseia no que ela contou, né? Que ela era prostituta e quando foi um certo dia, ela viu um padre, e era o padre da paróquia dela. E ela chegou para o padre e perguntou, mas padre, o senhor aqui no motel? Aí o padre disse, nosso ofício, vim confessar uma mulher. Aí ela disse, mas logo aqui no motel, padre? Ele disse, Mas aí ela ficou escondida, olhando se o padre ia esperar alguma pessoa e tal. E ela se decepcionou muito, que ela viu quando o padre estava esperando alguém, era um outro homem. Então são fatos assim, que chamam a atenção e que você transforma. Agora, Eudismar, você começou a escrever já, embora gostasse de literatura a vida toda, começou a escrever já bem mais tarde. Foi na terceira idade. Eu não acho muito ser velha, não, porque todas as minhas conquistas maiores foram agora, na terceira idade, né? O primeiro livro eu escrevi, eu tinha 64 anos já, e de lá para cá já tive mais 3 outros livros, né? O primeiro foi Sangue sobre o Asfalto, o segundo foi Máscaras da Face, o terceiro eu fui até agraciada pela Secretaria da Cultura, que foi esse A Voz de Cães Mestiços. Foi premiado? Fui premiada, o prêmio Milton Dias. E o quarto agora é Conchita e Outras Memórias, viu? O meu livro é de crônicas, mas tem uns 4 ou 5 contos que são, você começa a ler o conto e vai pensando que é um conto fantástico. Entretanto, lá no fim, aí você sabe já que não é fantástico. A Lourdinha Leite Barbosa,
explica muito bem isso no prefácio que ela fez desse Conchita e Outras Memórias. Tônico Amargo, as explicações a respeito do fato principal contrariam a razão e o bom senso, e o insólito se instala de vez. Essa contrariedade é que faz com que o texto não seja fantástico. Eudismar, você começou com 64 anos e as pessoas começando. Mulher, começou já mais tarde, as temáticas são mais leves. E nada disso. Você tem contos e crônicas com temas bem fortes, alguns eróticos também. Tem sim, tem muito forte. Inclusive nesse Máscara da Face aqui, tem Vida, Morte, que é assim... Eu diria que é um livro, é um texto bem diferente. Eu fiz até para mandar para o Talentos da Maturidade, só que lá é muito difícil a gente ganhar, tendo em vista que são 35 mil, 40 mil pessoas que escrevem, né? Mas é um texto que eu gosto muito, apesar de ser muito forte realmente. É assim, um tipo de texto surreal. E agora, os planos para o Conchita? Pois é, os planos para a Conchita eu já fiz um lançamento lá no nosso condomínio, que toda a vida, esses 4 livros, todos 4 foram lançados primeiramente lá no condomínio, porque eu moro num condomínio de 162 apartamentos e lá tem uma boa saída. Você tem uma editora que inclusive é a Prêmios Editora, mas o autor precisa também correr atrás. Eu deixei lá, eu mandei fazer 500 livros, deixei lá 200, né? Mas é assim, realmente a gente é que tem que correr atrás, porque é difícil. A gente vende, mas é correndo. Eu já vou fazer um lançamento na Casa Juvenal Galeno, eu posso falar que eu vou fazer em fevereiro. Final de fevereiro, através da Associação Cearense dos Escritores, viu? Está marcado. E um outro lançamento, posteriormente, a gente fala. Que vai ser um lançamento coletivo, ainda está em andamento, ainda está em estudo, e eu não gosto de passar o carro na frente dos bois. Eudismar, foi muito bom conversar com você aqui no nosso programa Papo Literário. Volte sempre produzindo muito como você faz. Mônica, eu que agradeço essa oportunidade que a gente tem, que é muito difícil a gente conseguir, assim, ser chamada para dar entrevista e também para vender o papo da gente, né? Porque as pessoas só compram o que elas conhecem. Quando a gente vai falar também alguma coisa, a gente só fala o que a gente conhece. Então, estou extremamente agradecida pela cordialidade com que você nos recebe e com que o carinho que você já é a 2ª ou 3ª vez que eu estou aqui. Nem me lembro, já ganhei até premiação aqui de declamação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada.